Se você acha que a prisão do Maduro é um problema só da Venezuela, já começou errado. Na verdade, foi um movimento muito estratégico. E ele muda sim o jogo para as empresas brasileiras, especialmente aquelas que dependem de energia, crédito, câmbio ou até mesmo capital externo. Até o final desse vídeo, você vai entender quais áreas do seu negócio podem ser afetadas e quais são os verdadeiros riscos que você está correndo com esse movimento. Porque realmente o maior perigo aqui não é a prisão do Maduro, mas é o que vem depois. Para você conhecer esses riscos, a primeira coisa que você tem que entender são os fatos geradores. Você sabe que a Venezuela hoje ela é a maior reserva comprovada de petróleo do mundo. Ela não é um país comum. É um país com potencial de, em média, 303 bilhões de barris. Só que, apesar disso, ela produz menos de 1 milhão de barris por dia. Olha que doido. É uma ineficiência operacional gigantesca. E faz 2 décadas, desde o governo Chávez, que depois se sucedeu para o Maduro, ela vem entrando em colapso institucional, econômico. Só que depois das últimas eleições do Maduro, o regime do Maduro ele vem perdendo credibilidade global. Por quê? Porque começou a se dizer que ele é um ditador, foram contestadas ali as eleições, aí você junta isso com inflação, com a situação econômica do país, realmente ele perdeu reconhecimento. E nesse período aumentou o interesse de 2 grandes potências que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é a China e a Rússia. Elas sim começaram a ter contratos com o governo venezuelano e demonstraram muito interesse na Venezuela. E por que esse interesse? Porque o petróleo, cara, ele não é um commodity comum. Hoje o petróleo, ele é um insumo transversal, ou seja, ele é um insumo que define transporte, define indústria, é usado em alimento, é usado em energia, ou seja, ele é uma âncora inflacionária e também uma ferramenta de geopolítica para os países. Hoje quem domina o petróleo, cara, controla a influência de inflação, controla a influência de juros, a influência de cadeias produtivas. Quem tem a maior influência do petróleo tem a maior influência global. Então você entende que hoje a captura do Maduro ela não é um evento isolado? Na verdade, cara, ela é consequência de um ativo que é importantíssimo globalmente falando que não foi gerido. Essa é a verdade. O Maduro ele comeu bola com isso. Essa é a verdade. E sem falar que você ter os seus 2 maiores inimigos, e que são 2 grandes potências mundiais, que é China e Rússia, no quintal da sua casa, porque, como você está vendo nessa imagem, a Venezuela fica no quintal dos Estados Unidos. Isso não é interessante para qualquer país, ter 2 inimigos no quintal de casa. Então, na verdade, a captura do Maduro ela tem a ver com proteção e com controle, com poder. A gente está falando que por conta dessa ineficiência operacional, agora quando os Estados Unidos colocarem a mão nesse petróleo, voltar a operacionalizar isso, vai aumentar a oferta, vai diminuir o preço de tudo isso que a gente viu, né? De transporte, de alimentos, etc. Só que isso não vai funcionar exatamente dessa forma. E é isso que eu quero te mostrar. A primeira coisa que eu quero trazer aqui de risco hoje para os empresários no Brasil é que a gente tem que entender que o risco maior aqui não é a Venezuela em si, o que vai acontecer com a Venezuela, mas é esse reposicionamento no poder na região da Venezuela. Você entendeu que o movimento dos Estados Unidos ele não foi humanitário, né? Cara, de novo, você ter 2 grandes inimigos no quintal da sua casa fazendo operação não é interessante. Então ele foi um movimento muito cirúrgico. E você precisa entender que quando uma potência ela resolve um risco que tem no quintal de casa, com certeza ela também vai redefinir as regras para todos os vizinhos. E olha que interessante, o Brasil é o maior vizinho econômico da região. Então aqui o risco de verdade é a gente começar a passar agora a operar sobre um novo eixo de pressão, tá? Que eixo de pressão é esse? É uma pressão de política externa que pode impactar o comércio, o crédito, o investimento no Brasil. E eu e você que somos empresários, a gente pode virar refém indireto desse alinhamento geopolítico. E o principal impacto é no preço do petróleo, ele que vai ditar tudo. E no longo prazo, eu acredito que sim, ele pode baratear a vida, mas não no curto e no médio prazo. No curto e no médio prazo, eu entendo que o que realmente vai acontecer é a gente ter uma reprecificação de risco energético, a entrada dos players americanos na jogada. Isso vai gerar disputa por contratos, infraestrutura, vai mudar a forma de fazer controle dessas operações. Então o mercado ele vai sim ficar mais político agora. E não mais estável, porque mais política significa novas formas de gestão, novas formas de controle, novos acordos e assim por diante. E isso significa que na prática a gente vai ter mais oscilação de preço, mais impacto no câmbio e mais dificuldade de planejamento de custo. Então hoje, empresas que dependem de
operações de logística, dependem de combustível, de energia, de importação, podem sim sofrer essas oscilações, principalmente por conta do impacto cambial. Então aqui você começa a entender que você tem que proteger o seu capital, proteger caixa. Essa é a primeira grande mensagem que eu te dou nesse vídeo. Porque o risco aqui não é o preço alto, na verdade no longo prazo tende a baixar, mas o risco agora realmente é a imprevisibilidade. Outra coisa que entra de risco que a gente tem que colocar na nossa conta é que o Brasil aqui virou um país mais observado, justamente por estar do lado e por ser o maior poder econômico ali, vizinho da Venezuela. E o que a gente tem com isso? Tem um ponto delicado, só que é um ponto sério. Porque hoje o Brasil, primeiro, é um país grande demais para ser ignorado. É um país ambíguo demais para ser confiável no ponto de vista dos Estados Unidos, de quem vai gerir a operação de petróleo. E também é um país que depende muito de capital terceiro, capital de fora. Então imagina, você pega todo esse contexto, tá? Guarda isso. Agora olha para o presidente Lula. A postura do governo Lula hoje, ela não é mais irrelevante. Na verdade, ela é cada vez mais importante nesse cenário global. Só que o impacto aqui não é ideológico, cara. Muita gente discutindo de que lado o Lula ficou. Lula, obviamente, já se mostrou contra essa ação. Isso não é bom do meu ponto de vista. Porque o impacto aqui, ele é muito mais do que ideologia. Ele é financeiro. Porque o capital que tem hoje no Brasil, que vem de fora, ele não vai ficar discutindo ideologia, não vai ficar discutindo qual é o discurso do presidente Lula. Mas ele vai precificar o risco que isso gera para ele. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a postura do governo vai chegar no empresário com custo de crédito, vai mudar o apetite dos fundos que investem hoje no Brasil, justamente pelo lado e pelo posicionamento do governo. Isso faz com que o valuation das empresas, o preço de mercado dela, quanto elas valem, seja menor. E também vai gerar uma grande dificuldade para joint ventures, que é aquisição e vendas de empresas, só que principalmente no cenário internacional. E isso afeta uma bagatela de gente. Que é quem quer vender empresa, quem está buscando sócio, quem tem uma operação grande, está expandindo para fora, aquela empresa no patamar médio, que é expansão para fora, isso pode impactar. Quem hoje depende de fundos de investimento, que são a maioria das startups hoje no Brasil. E também as empresas mais tradicionais, mas que dependem de exportação. Então entenda que o Brasil virou um país observado e a postura do governo ela tem a ver com risco e vai mexer toda uma engrenagem que tem por trás disso. Só que tem um risco aqui, que eu fiz questão de colocar, que é o que a gente vê muito nas consultorias empresariais que a gente faz, que é o principal risco para mim, que é a mentalidade do brasileiro. Por quê? Porque o empresário brasileiro ele está mais despreparado hoje do que empresários, obviamente, de outros polos. O empresário brasileiro ele não sabe operar num cenário geopolítico instável. E é um cenário geopolítico instável que a gente está vivendo agora. Por quê? Porque o brasileiro ele não sabe proteger câmbio, ele não costuma revisar contrato, principalmente quem trabalha com importação e exportação. E ele não entende que a energia hoje, petróleo, gera essa energia, ele é uma variável estratégica no jogo. Por outro lado, você tem os Estados Unidos que pensam em décadas lá na frente. Você tem a China pensando em gerações e gerações e gerações. O empresário brasileiro costuma sempre pensar no próximo trimestre ou no próximo ano. É isso que a gente vê por aí nas empresas do Brasil. Então uma dica aqui é: pega esse cenário, tudo que você viu, entende que faz parte de um contexto econômico e coloca isso numa visão de longo prazo. E aí volta de trás para frente e replaneja a sua empresa contando com isso. Fez sentido para ti essa análise? Cara, se fez sentido, eu te convido a conhecer o GCF Little, que é o nosso clube, onde a gente faz análises como essa, só que bem mais específicas, com todas as trajetórias e tudo que você pode fazer para melhorar o teu cenário da tua empresa, aprendendo com movimentos estratégicos que estão acontecendo e com cases de negócio. São análises que a gente sempre traz insights de gestão estratégica. É uma assinatura de R$19,90 por mês, onde você tem análises como essa, só que mais densas toda semana, e ainda consegue fazer lives comigo para falar de gestão de empresa, gestão de negócio. E com essa análise você pode perceber que você tem que tomar muito cuidado nas decisões estratégicas da sua empresa. Só que 2026 é um ano ainda mais atípico. Tem eleição, tem Copa, tem a dívida gigantesca no país, isso tem um impacto econômico direto, interno, na política econômica do Brasil, e você precisa tomar alguns cuidados e proteger a sua operação desses movimentos. E para isso, eu te recomendo que você olhe este vídeo aqui, onde eu falo especificamente sobre como você pode blindar a sua empresa e tornar a sua operação antifrágil.